Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Qual é o Valor? E como você sabe, todas as segundas às 9 da noite estaremos aqui discutindo temas que nós não costumamos ver com frequência na televisão aberta, mas que são fundamentais para nos orientar, para nos auxiliar na tomada de decisões. E hoje nós vamos falar sobre o valor dos sonhos. Quais são os seus sonhos? Imagine o que seria uma vida sem sonhos, um dia após o outro. Afinal, os sonhos nos ajudam a expandir a nossa consciência, nos leva muito além. Então, fique conosco, porque hoje você vai refletir sobre o que você vem sonhando. Então vamos começar agora já essa discussão. Sempre tenho comigo aqui Valdemar Jorge, professor e advogado. A gente faz essa dupla, né, Valdemar? Boa noite. Boa noite, Miriam. Uma alegria estar com você aqui novamente. E desta vez nós convidamos o padre Felipe Neco. Muito prazer em recebê-lo aqui para falar desse tema. Prazer meu, Miriam. Uma alegria estar essa noite aqui também com vocês aqui, Valdemar. Um prazer também, não? Então, Muito bom, Padre Neto. Já vou jogar uma pergunta complexa aqui na mesa, tá? Pois vamos lá, e vou me incluir nela. responder. Por que nós temos tantos sonhos? Eu tenho, o senhor deve ter, também você, as pessoas que estão em casa, e muitas vezes nos vemos frustrados. Quem quer começar? Pois tá, começamos aqui então, né? Pois, o sonho, talvez não é o sonho de dormir simplesmente, né? O sonho como um ideal, né? Que todos nós buscamos. Né? Na vida todos têm muitos sonhos, muitos ideais. E a ideia do ideal, do sonho como um princípio, um valor, um bem às vezes também material, que as pessoas colocam como meta na sua vida, pois como algo realizável. E as frustrações muitas vezes vêm por não alcançar essas metas, não? Seja nos seus princípios, nos seus valores, não só como um fim, mas muitas vezes no seu dia a dia, né? Pois eu tenho certos princípios que quero viver de acordo com esses princípios e eu não consigo viver de acordo com esses princípios. E isso causa frustração, né? Então eu creio que, sobretudo, essa união, essa ligação que existe entre o sonho, o ideal e as frustrações, pois vem sempre em decorrente disso, não? O não cumprimento desse sonho, né? Isso pode dar a entender, e a gente vai falar sobre isso aqui, que os nossos sonhos não estão ali alinhados com aquilo que de fato faz sentido, com aquilo que tem valor. Mas a gente vai falar sobre isso e eu quero te perguntar, você acha fundamental a gente ter uma vida com sonhos? A vida precisa de sonhos? Precisa, né? A vida é como se fosse uma necessidade constante de você sonhar a todo momento. Porque os sonhos nos impulsionam, né? Os sonhos são, na verdade, o combustível para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, pensar no próximo, pensar em como se realizar como pessoa e como ajudar o próximo também. Essa busca do bem e da contemplação. É através dos sonhos que nós conseguimos aí realizar grandes conquistas, realizações. As invenções vêm de grandes sonhos, as grandes obras vêm dos grandes sonhos. É preciso sonhar grande, sonhar com um ideal de vida. Porque sonhar é ir além, né? É sair do cotidiano, é sair do natural, muitas vezes, é pensar em algo que até então a gente se acha incapaz de fazer, incapaz de realizar. Faz sentido isso? Sim, faz sim, né? E as frustrações que se colocam é porque a pessoa tem que analisar os sonhos conforme as suas circunstâncias. Ela precisa primeiro se conhecer o objeto do seu sonho, e através desse conhecimento de si próprio, do outro e do sonho, é que ela vai realizar uma coisa efetivamente grande. Sim, e também, pois existe a realidade, um pouco complementando o que o Valdemar comentou, a pessoa que vive sem sonhos, sem ideais, pois isso pode nos levar à depressão, levar a uma vida sem sentido, né? Ou, pois, uma limitação até mesmo naqueles ideais, naqueles sonhos que pois, se reduzem ao viver cada dia, passando cada dia, sem querer realmente transformar, de certo modo, a sua própria vida para alcançar pois, esse ideal, né? Porque os nossos sonhos têm que ser maiores do que o nosso cotidiano. Não pode ser o mesmo que eu já estou vivendo, o mesmo estilo de vida, os mesmos valores, os mesmos pois, sonhos, né? Eu tenho que buscar realmente algo que também me desafie, que me faça sair de mim mesmo, né? Eu acho que isso é fundamental também. Verdadeiros sonhos, né? Porque às vezes você tem um sonho inicial, por exemplo, de passar na faculdade. Depois você tem aquele sonho de buscar um bom emprego. Só que vem as dificuldades, você tem que estudar realmente para poder passar no vestibular, para se formar, depois para conseguir um bom emprego, as dificuldades que tem no emprego dia a dia, né? Um sonho do casamento e depois o dia a dia do casamento, é uma jornada. Agora, o verdadeiro sonho
é buscar realmente executar o bem, ter uma vida mais contemplativa e realizar uma grande obra, né? E a obra é a obra da sua própria vida. Também, pois, algo também importante nos sonhos, né? Podemos colocar essas metas, né, esses ideais, pois, mais temporais, mas eu creio que todos temos uma meta, um objetivo último, não? Que para nós, católicos, para nós cristãos, pois é a vida eterna, né? E esse tem que ser realmente o sonho, o desejo que nos move a todos os dias nos levantarmos, a todos os dias fazermos nossas orações, a todos os dias buscar a Deus, a todos os dias viver de acordo com esse ideal, né? Porque creio que grande motivo, e não só já no sonho ou no ideal último de nossa vida, mas nos nossos sonhos é quando já desistimos de buscar os sonhos, né? Quando já os sonhos como que, pois, ainda que façam sentido, vemos como algo muito distante e não buscamos realmente dar o melhor de nós, sacrificar-nos, porque pois, a conquista das nossas metas, dos nossos ideais, dos nossos sonhos vai passar por muita renúncia, muito trabalho, como o Valdemar já comentou, e se lançar, né? Muitas vezes, alguns dos nossos sonhos não vão ser realizados, Sim. porque não são realizáveis, porque também dentro de poder colocar uma meta na nossa vida, também temos que pensar quanto tenho de força, quanto tenho de possibilidade de alcançar nossas metas. A frustração também entra quando você, pois, quero ser o presidente do Brasil, mas se eu não faço nada para chegar até lá, não estou dizendo que é impossível ser presidente do Brasil, mas eu tenho que realmente conseguir colocar algumas metas para chegar até esse sonho, né? Então, apesar que eu acho que ninguém sonha isso. Ninguém sonha isso, né? Será que não? Sonho cai do céu, padre? Eu acho que não. Sonho como ideal, eu acho que não cai do céu, não. Vamos ver o que as pessoas estão sonhando? Porque a nossa equipe foi às ruas justamente para perguntar às pessoas qual é seu maior sonho. Vamos ver o que as pessoas estão sonhando para a gente comentar aqui no estúdio. Você tem um grande sonho? Sim, né? O sonho é o que nos motiva no dia a dia. A gente tem que ter sonhos para nos sentirmos motivados. Era ser campeão de rodeio, por esse Brasil afora. Eu sou campeão de rodeio. Eu sempre tive o sonho de poder atuar ajudando melhor as pessoas. Então hoje eu realizo meu sonho, que é estar cursando a minha faculdade de psicologia. Poder eu cooperar com as pessoas, transformando toda a minha volta em alegria. Todas com saúde, que essa coisa passe, essa pandemia passe. Esse é meu grande sonho, para todos nós. Que essa pandemia acabasse logo. Interessante, aí as pessoas estão sonhando, né? 2 falaram sobre colaborar com o outro, fazer algo que pudesse ajudar o outro, e outros falaram sobre o fim da pandemia, que também é um bem comum, um bem público. O que vocês me dizem sobre esses sonhos? Se o Valdemar me permite, a gente vai começando por aqui, depois eu deixo a bola para lá. Vou deixar mais fácil para você. Mas algo sobre o sonho e um pouco do que eles comentaram, não? Existe aquela parte do sonho, pois, como um ideal que depende de mim, e existe aquela parte do sonho, das metas, dos ideais, que não dependem de mim. Pois a pandemia, eu acredito que pouco depende de qualquer um de nós, né? Então, eu posso sonhar, rezar, pedir por essa intenção, mas pouco realmente, ou muito pouco podemos fazer para mudar essa realidade. Eu creio que, sobretudo, pois, aqui temos que ser conscientes dessa realidade. Qual dos meus ideais, dos meus sonhos, nada depende inteiramente de nós, mas pelo menos aquela parte em que, aquele ideal, aquele sonho que grandemente depende de mim. Então, esses sonhos que eu tenho que trabalhar, não? E trabalhar, pois, como alcançar esses ideais, esses sonhos, né? Ser campeão de rodeio, pois se você não monta num cavalo, se você não corre atrás, não está na fazenda, você nunca vai conseguir esse ideal. Vai ficar isso, um ideal talvez inalcançável, ou ajudar outras pessoas. Se você não coloca a mão na massa e sai de casa e vai em busca daqueles que precisam da sua ajuda, pois nunca vai acontecer esse ideal, nunca vai se concretizar na própria vida. E aqueles sonhos que dependem cada vez menos ou quase nada de nós, pois, é confiar a Deus, confiar na oração e pois, rezar para que realmente pois, a pandemia passe, que a saúde seja restabelecida, e um pouco é isso. Ortega Sé fala, eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Quer dizer, eu estou no meio do mundo, estou no meio de uma cidade, nós estamos aqui em Curitiba nesse momento, temos uma realidade específica. A pessoa que quer de repente praticar um esporte, ela tem que realmente exercitar. Agora, ninguém de repente pode pensar, eu vou ser um atleta de basquete, né? Como tem um filme hoje que a gente um pouquinho aqui, mas ele tem condições, tem altura, tem treino, tem as habilidades necessárias, né? Vai treinar, vai tentar fazer. Agora,
qualquer um de nós podemos ser uma boa pessoa, podemos ser uma pessoa virtuosa. Este é o verdadeiro sonho, né? Você se transformar, você realizar as suas ações no dia a dia, pensando em como ser uma pessoa melhor. Acho que esse é o caminho, o grande sonho, né? O grande sonho da gente talvez não seja realizar muitas coisas, fazer muitas coisas, mas quem é... comprar, né? Isso, mas quem é que nós nos tornamos, né? Eu não vi o sonho ainda, mas podia ter o sonho de ganhar na loteria, né? Sim, Mas o sonho de ganhar na loteria, daqui a pouco é uma coisa boa ou ruim, vai depender... É um sonho nacional, um sonho do Brasil. Vai depender de como é que ele vai gastar o dinheiro, porque ele pode gastar bem, pode gastar mal, a pessoa é frustrada, de repente ele compra um belíssimo carro com dinheiro, bate, se acidenta, quer dizer, tudo pode acontecer. Como é que você leva a vida, né? Como é que você realmente trabalha os seus sonhos e o que é que você deseja? Cada um vai sonhar aquilo que traz no coração. Então a gente precisa realmente mudar um pouquinho a vontade, né? Estabelecer o contrário, porque a gente tem vontade de muitas coisas. A gente vive um momento hoje que as pessoas querem, de repente, um celular novo, querem um equipamento novo, tanta tecnologia, né? Como é que você começa a pensar um pouquinho os seus sonhos, planejar o que você quer no futuro e daí começar a dar passo a passo para poder conquistá-los? Aliás, agora, cuidado com o objeto do seu desejo, né? Então, porque olha só, tem pesquisa que mostra, inclusive, que pessoas que ganharam na loteria, num prazo de 2 anos, já estão numa mesma condição, não financeiramente muitas vezes, às vezes financeiramente, mas no seu estado de bem-estar, de satisfação com a vida. Ou seja, não é a conquista material que vai transformá-lo numa pessoa melhor ou numa pessoa mais satisfeita com a vida. Isso é para pensar, né? E a pessoa precisa conhecer as suas limitações, né? Cada um de nós temos as suas limitações e as suas habilidades. Precisa então olhar para si e começar a desenvolver quais são as suas limitações, o que você consegue avançar passo a passo para poder fazer as suas conquistas. Agora, existe um ditado que fala assim, tudo não terás, né? Não dá para ter tudo, não dá para sonhar tudo. É preciso escolher os sonhos e escolher muito bem esses sonhos. E algo que eu acho que o Valdemar comentou que é chave para a realização dos nossos sonhos é esses sonhos têm que condizer com uma transformação de vida, com uma vida que nos faça melhor do que antes, né? Talvez sonhamos tantas coisas, agora esses sonhos, esses ideais me fazem melhor pessoa, né? Eu quero ganhar na loteria para poder ajudar mais pessoas ou para ser mais egoísta, para ter coisas só para mim? Porque se os ideais, os sonhos não te fazem melhor, também não vão ser vontade de Deus para a sua vida esses sonhos, né? E muitas vezes as pessoas falam, como que eu posso saber se isso é o que Deus sonha para mim ou o que Deus espera de mim, né? Eu creio que sobre tudo isso, né, tem que nos fazer melhor. Temos que ser melhor pessoas, melhor marido, melhor filho, melhor profissional e para os demais, né, para o serviço aos demais. Quando isso se reverte somente em ser mais egoísta, em eu sempre o mesmo fim, eu estou saindo dessa realidade, realmente desse sonho, realmente como um ideal bom, que não é só, termina sendo só bom para mim, também termina sendo bom para os demais, né? E essa é uma chave importante para a gente pensar em casa, até que ponto o sonho que eu estou sonhando é um sonho bom. A partir do momento que você começa a pensar assim, esse sonho só diz respeito a mim, só eu vou ganhar, só eu serei beneficiado, só eu vou sair da minha condição atual, já é uma chave para você pensar, opa, pode não ser por aí, porque isso no fim não vai trazer satisfação. E aí você tem que trabalhar, acho que 2 pontos, né? A inteligência e a vontade. A inteligência para poder encontrar aquilo que é o bem, aquilo que é o bom, para você realmente sonhar aquilo que é uma realização pessoal e dos demais, e também trabalhar a vontade, fortalecer a vontade. Fortalecer a vontade é você lutar para realmente conseguir aquilo que você entende como bem, aquilo que você buscou o bem e é verdadeiramente o bem. Agora, esse trabalhar à vontade não é uma coisa tão fácil assim, né, Padre Felipe? É o trabalho das virtudes, é o trabalho do hábito diário, de todos os dias levantar, se propor um objetivo, uma meta, e ali, constante, um dia atrás do outro. E é a vitória do bem sobre o mal, né? E que muitas vezes encontramos a dificuldade, e não um bem do mal exterior como a realidade exterior, o bem e o mal dentro de nós mesmos, né? Aquilo que São Paulo falava, né? Pois quero fazer o bem e faço o mal que eu não quero, né? Pois essa é a realidade que todos enfrentamos todos os dias de nossa vida, né? O querer ser melhor, o querer fazer as coisas corretas, do modo correto, para alcançar os nossos objetivos, nossas metas, nossos sonhos, nossos ideais, né? E esse é o vencer-se a si mesmo, muitas vezes. Também para as coisas boas, né? Para as coisas ruins talvez seja mais fácil, né? Mas para as coisas boas, sempre vai exigir de nós um sair de nós mesmos e trabalhar nessa realidade, né? Com vontade, com inteligência, com entendimento, saber o que eu quero alcançar, colocar os meios para, né? Não posso ter um objetivo e não saber o que eu tenho que fazer para alcançá-lo. Eu tenho um ideal, um sonho,
Mas deixar que o tempo, os dias, as horas vão passando e eu não estou fazendo nada concreto para alcançar essa meta, esse sonho, né? Muito bom. Gente, tudo que nós falamos até aqui, a gente vai para o intervalo comercial, mas eu acho que você já pode ter uma ideia aí em casa, né? E eu até sugiro, coloque no papel o que eu tenho sonhado. E daí fica essa pergunta aqui, que foi o que nós falamos aqui. Você está planejando isso? Ou você está só ali delirando, sonhando, espera que alguém venha? Sem analisar as circunstâncias, no caso concreto, a tua possibilidade, né? E se isso é realmente bom, né? E se isso de fato é realmente bom. Então a gente vai para o intervalo agora. Fique aí que nós já voltamos e a gente vai comentar um filme que trata muito dessa questão que estamos falando aqui agora. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor e hoje discutindo um tema delicioso que são os nossos sonhos. Eu quero reforçar aqui que nós precisamos sonhar porque isso traz fôlego para a vida, né? Sonhar é sonhar muito. Sonhar muito, mas a gente tem que saber sonhar. Até isso a gente tem que saber. E nós convidamos também para participar conosco dessa discussão o Rafael Salve, que fala com a gente aqui do telão. Boa noite, Rafael. Boa noite, tudo bem? Valdemar, Mira, Padrineco. É um prazer estar aqui no programa. Ótimo, Rafael. Rafael é editor, tradutor, é editor do Jornal Gazeta do Povo. É um prazer também discutir esse tema com você, Rafael. E eu já começo perguntando, você ouviu aqui o nosso primeiro bloco, você acha que a gente tem que fazer planejamento até dos nossos sonhos, verificar o que a gente anda sonhando, se faz sentido? O sonho, ele é quase inevitável na vida humana, né? O filósofo Julián Marías, que foi discípulo do Ortega y Gasset, que o Valdemar lembrou agora há pouco, ele dizia que o sonho, ele é como o impossível necessário, né? É um termo meio ambíguo, mas ele mostra como que é importante para o ser humano, né? Agora, para a gente fazer o nosso planejamento do dia a dia, como o padre estava falando agora há pouco, o sonho, ele, a cada dia você tem que tentar colocar uma pedrinha dele, como se fosse construindo uma casa. Então, a gente não sabe quantos dias de vida a gente tem, quantos anos de vida a gente tem. Então, o sonho tem que ser vivido no dia a dia mesmo. Não dá para simplesmente sonhar, projetar um sonho inimaginável no futuro. É preciso realmente que a gente realize isso a cada dia. Muito bem. Se você não sabe para onde você vai, né, qualquer caminho serve, né? E os sonhos, então, nos impulsionam para onde a gente tem que ir. Aí é uma pedra de cada vez, né, Rafael? Realmente você tem que seguir passo a passo e não se perder em muitos sonhos delirantes, né? Que você sonha aquilo, não sabe se tem a capacidade de realizar ou não, se vai conseguir ou não. Você tem que ter uma direção. O sonho busca dar uma direção, né? Exatamente, exatamente. E um caráter importante que hoje foram discutidos várias questões, existem sonhos falsos, sonhos verdadeiros, e nesse sentido, as obras, né, como os filmes que são trabalhados aqui, ou obras de literatura, eles realmente dão uma inspiração para nós, para que a gente possa realmente ter sonhos mais concretos. Porque, assim, hoje em dia, a propaganda, não vamos dizer assim a televisão, porque tem muitos meios de comunicação, todos fazem um bom trabalho, mas eu acho que é a propaganda que vende muito esses sonhos falsos, né? A propaganda quer vender. E para vender, você precisa ter consumidor. Então, para você ter o consumidor, a gente, enfim, acaba sendo exposto a sonhos que muitas vezes não são verdadeiros. E para a gente não pode, mas a gente não pode simplesmente apagar isso da nossa imaginação, porque somos bombardeados todo o tempo com isso, mas a gente precisa realmente colocar alguma outra coisa no lugar. E para colocar isso no lugar, aí vem a importância realmente de você ter bons filmes, bons livros que vão alimentar os nossos sonhos com sonhos bons, né? Isso é fundamental, isso que o Rafael está dizendo. Por quê?
Porque se nós nos submetermos e nos expusermos apenas a esse conteúdo de massa, esse conteúdo que está o tempo todo diante de nós, né? Nas telas, nas revistas, na internet principalmente, que cria ali, eu diria, falsas ilusões de situações que vão nos realizar como pessoas. E aí a gente fica submetido a isso e perdendo tempo de sonhar com sonhos que podem nos transformar, não é? E sonhos que não são nossos, muitas vezes. Sonhamos os sonhos dos outros. Vemos, talvez, pessoas que dão seu exemplo, têm seus próprios ideais, vivem a sua própria vida, alcançam as suas metas, seus ideais, mas terminam as pessoas sonhando os sonhos de outras pessoas e não sonhando os seus próprios sonhos. Comento só uma coisa em que o Rafael me fez lembrar, mais do que lembrar, me fez pensar um pouco. Falou do tijolinho, eu lembrei de São Francisco de Assis, quando o Senhor coloca em seu coração um sonho, um ideal, uma missão. Francisco reconstrói a minha igreja. E ele começa ali, tijolinho por tijolinho, para construir. Até que ele entendeu que essa missão era muito maior do que simplesmente reconstruir aquela igreja. Era muito maior do que só reconstruir a igreja de São Damião. Era reconstruir toda a igreja, com seu testemunho, com a sua vida, com a criação de uma congregação que hoje, se eu não me equivoco, é a segunda ou a terceira maior do mundo dos franciscanos. Então, também nessa realidade, o sonho de Deus para mim, né? Não o sonho de outras pessoas, né? O sonho de Deus para mim, o que Deus sonha para mim, que vai muito ligada à nossa própria vocação, à nossa missão. Então, esse ideal, esse sonho, e que fazemos todos os dias, construímos todos os dias de nossa vida, tijolinho por tijolinho, como falava o Rafael. Impressionante, né? Isso acaba alterando nosso comportamento, né? A gente vai mudando a cada momento, a cada tijolo, a cada peça construída, você vai colocando. E no caso de São Francisco, você veja bem, um sonho grande, que ele passou a não sonhar sozinho, né? Quantas pessoas sonharam juntamente com ele, né? E construíram uma belíssima ordem que transforma toda a sociedade. Acho que realmente essa ideia de buscar o sonho, sonhar com mais gente, né, Mira? Que outras pessoas venham compartilhar o seu sonho, impactadas pelo sonho, é impressionante, viu? E aí, quando o senhor fala, quando ele fala que o sonho não era construir uma igreja, mas toda a estrutura que estaria por trás disso, me faz lembrar do filme que nós vamos ver agora, o trailer desse filme. É um filme já antigo, mas ele traz também essa perspectiva. O Rafael vai poder ver conosco e comentar a história do filme do Coach Carter, um treino para a vida. Porque esse treinador, ele chega num colégio nos Estados Unidos com meninos indisciplinados, meninos muito complicados de uma região periférica, que ninguém mais queria treinar aquele grupo. E ele chega como treinador, mas na verdade não era o treinador para o jogo. Era o treinador para transformar aquela equipe. Vamos assistir um pedacinho para a gente comentar. Vamos lá. On the streets of Richmond, they fought to get by. Struggled to get out. Good, bro. And if they had anything left, they brought it to the court. Your boys don't need practice, they need prison. Good afternoon, young men. Are you some preacher, man? Because God ain't gonna do you no good in this neighborhood. Leave the gym. I ain't scared of nobody, because I'll lay you out. I don't think so. Teachers ain't supposed to touch students. I'm not a teacher. I'm the new basketball coach. Now they have a choice. In Richmond, you're 80% more likely to go to prison than college. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average, and you will wear ties on game day. Between surviving alone. This is basketball, man. These boys are student athletes. Student comes first. Come on. And standing together. If one man struggles, the entire team struggles. You have an incredible gift up here. Do you realize what an opportunity that is for you to get out of here? All you gotta do is have the drink. Cause I just bought that big white crib right there. My wife Beyonce, barbecue with her G-strings on. I said dream, not hallucinate. Gentlemen, we have 6 players failing at least one class. We have failed each other. You put a lock on the gym and forced them to meet you in the library. Coach Carter has taken the lockout to the next level by canceling last night's game, making it their first loss of the season. Coach thinks I can play college ball. I'm gonna do that and raise a baby. What are you saying? You want out? I see no changes. Basketball's the only thing that these boys have got. Now, are we gonna let Carter come in here and take that away from them? You're gonna get through this. Paramount Pictures and MTV Films present. What do I gotta do to play? Whatever you want me to do, I'll do it. One player triumphs, we all triumph, right? Woo!
We're gonna finish what you started, sir. Samuel L. Jackson, Rob Brown, Ashanti. I came to coach basketball players, and you became students. I came to teach boys, and you became men. This is our time. Coach Carter. Muito bom, né, Mira? O que me chamou a atenção nesse filme é que eles tinham um desejo, né? O desejo de ser famoso, Sim, o desejo de ser rico, de comprar né? casa linda. De comprar uma casa linda, de jogar na NBA, mas não se esforçavam para isso, né? Não treinavam de forma adequada, não tinham foco. Esse é o desejo deles, né? E houve uma transformação de comprometimento ali efetivo. Eles começaram a dar foco, andar de uma forma diferente. E o professor ali ensinou eles a sonhar, a ter um verdadeiro sonho, se dedicar, se transformar e começaram a melhorar uma série de habilidades. Passaram a estudar. Sim. Passaram realmente a se desenvolver como pessoa, como ser humano, houve uma transformação das próprias famílias e isso que é encantador, né? A Vitória foi uma consequência dessa transformação. Foi uma consequência dessa transformação, uma transformação total, né? Então, a gente tem que pensar bastante nisso, né? Aprender a sonhar e realmente colocar o foco, ir para cima e fazer essa transformação necessária. Posso fazer spoiler de filme? Pode. Sim. Posso fazer spoiler de filme? Você falou que quer ganhar, mas na verdade o final do filme... Dá spoiler, não dá spoiler. Sim, pode dar. Vou dar spoiler. Já vi o filme, eu já vi o filme. Mas a gente quer que o pessoal assista de novo, quem já eu fiz meu dever de casa um pouco. Eu já tinha visto o filme já faz muitos anos, mas eles perdem, não? Sim. A última partida eles perdem. E no filme eles quiseram trocar várias vezes isso. Várias vezes eles pensaram em trocar, tentaram trocar, mas eu creio que o próprio treinador, que é vivo e tudo, ele não deixou, porque na realidade eles também perderam. Eles não perderam na primeira rodada da fase que eles estavam, eles perderam na segunda rodada, mas ele quis mostrar que apesar de você perder, e na vida a gente vai perder algumas vezes, alguns sonhos não vão se realizar. Mas aí é aquela coisa, né? Qual é essa meta, esse ideal último? Né? Talvez o ideal não é só ganhar aquele jogo, não é só ganhar aquele campeonato. Né? A meta da sua vida, da vida de cada um deles, era muito mais do que aquilo. E era isso que o treinador queria inculcar e colocar realmente na cabeça de cada um deles. Né? A sua meta não é só aqui, não é só ser um jogador de basquete, não pode ser só isso. Porque sua carreira vai ser muito curta, sua vida vai ser muito curta se você só quer isso. Se o seu único ideal e sua única meta é essa, e pode ser que não dê certo. Você machuca um tornozelo, um joelho, e você acabou sua vida? Não. Né? Existem ideais maiores e tem que ter uma hierarquia de ideais. E era isso que ele falou, antes de vocês serem jogadores, vocês são estudantes. Então, o seu sonho, o seu ideal, a sua meta tem que ser muito maior do que simplesmente ser um jogador, porque é muito curto. Né? Você tem que ser um homem, uma pessoa de bem, né? Mostra eles pintando, que eu já nem lembrava, eles pintando, depois que pincharam, eles pintando a parede. Claro, você tem que fazer, tem que ser muito mais. E para os outros ainda, né? Essa realidade que tem que estar marcado, principalmente na vida do cristão, né? A nossa vida tem que ser serviço, tem que ser uma doação para os outros, para os demais. Para muitos, para a vida do matrimônio, pois na sua vida de casal, as pessoas que dentro da sua vocação, de ser uma vocação para os outros. E realizando e ajudando a realizar o sonho dos outros, você realiza o seu próprio sonho. Né? Você vive realmente a alegria também de ser parte disso. Como treinador, saber que ele mudou a vida desses alunos, né? Pois ele se realizou no seu ideal, no seu sonho, porque parte do sonho dele era isso, era que esses jovens alcançassem o ideal, que não fossem a estatística do 80% que ia para a prisão ou que ia terminar assassinado ou nas drogas. Né? E a coragem desse professor também, né? A coragem desse professor, né, Rafael? Coragem dele, porque ele chegou em um momento lá e chegou, pessoal, vamos fechar o estádio aqui enquanto não melhorarem as notas. Só vamos voltar a abrir aqui e os próprios pais ficaram... partidas por WO, perderam 2 partidas por WO. Tal, né? E a própria família, toda a sociedade se revoltou e ele se manteve firme com coragem para poder fazer essa transformação, né, Rafael? Exatamente. E é muito interessante, né? Porque o Coach Carter, ele realmente mostra, né, essa realização. E um detalhe interessante é que nenhum daqueles jogadores, por mais bons que eles fossem, conseguiram bolsas de estudo em universidades, nenhum deles chegou a ir para a NBA, pelo menos dentro da história ali. E isso mostra o quê? Eles não foram talvez campeões no sentido, a história deles talvez passaria em branco, né, se não fosse esse filme. Então, assim, mas a própria transformação deles já gerou um bem em toda a comunidade em torno, né? Porque era uma escola desacreditada, o time de basquete desacreditado, então só o fato de eles colocarem essa disciplina e se esforçarem e seguirem as regras fez com que todos crescessem.
E outra coisa interessante que esse filme mostra é a necessidade que a gente tem de ter alguém uma outra pessoa que nos ajude, né? Uma orientação. A gente precisa realmente não só de espelhos, mas às vezes a gente precisa de alguém com a gente que nos cobre, que nos indique realmente onde que a gente pode melhorar, o que a gente tem que fazer para chegar até o objetivo. Isso aí é fundamental. É bem lembrado isso, Rafael, e nos faz comentar aqui, né, que a gente também não realiza sonhos sozinho. Geralmente é muito difícil você realizar um sonho sem que você dependa de alguém ou sem que você conte com a ajuda de alguém. E aí você tem que pensar nisso aí em casa, né? Com quem eu estou vivendo, com quem eu estou andando, quem eu estou ouvindo, eu estou convivendo numa circunstância que me ajuda a realizar esse sonho. Os senhores acham importante refletir sobre isso também? Mas dentro da igreja isso sempre existiu, na verdade, né? Aí, perdão, Rafael, falar ou volto para... Pode comentar, Não, eu só ia fazer um pequeno comentário a lá. respeito disso que a Mira comentou, porque o próprio filósofo Julián Barías, ele trabalhou muito esse tema da felicidade humana, da vocação, e que está diretamente realizado com os sonhos. E é um filósofo que eu estudei muito, então eu lembro que ele disse que a vida humana, né, a realização da vida humana se dá realmente com as pessoas. Porque as coisas que a gente tem, elas são muito passageiras. Mas a felicidade realmente da gente, a gente só encontra nas pessoas, né? Ou como o técnico fez com os jogadores de basquete, ou os próprios jogadores de basquete, por terem conseguido crescer, né? Tanto em virtudes como em conhecimento. Tudo isso são coisas que não são materiais, são coisas que são realmente... não sei se daria para dizer espirituais, mas fazem algo, são mais além do que meramente conquistar objetos, né? Mas princípios, valores, né? Pessoal. Muito mais do que bens materiais, né? Exatamente, Exato. gente. E aí, talvez agora, nesse ponto do programa, a gente já entenda mais e consiga explicar mais para o nosso telespectador o porquê da nossa frustração. É porque a gente não está sabendo sonhar, nós não estamos colocando foco na coisa certa. Faz sentido? Nós estamos sonhando em ter coisas, né? E quando a verdadeira realização não é ter coisas, né? É ser alguém, ser alguém, né, padre? Eu vou só comentar, porque eu acho uma coisa importante que estava entrando, que o Rafael comentou sobre, e algo que a igreja sempre teve, que é a realidade da guia, né? Da direção espiritual, no caso, né? Uma pessoa que está caminhando mais à frente, que tem uma maior experiência, que pode ir ajudando no cumprimento desses sonhos, né? No alcance dessas metas. Ninguém é médico de si mesmo, ninguém já nasce sabendo tudo e, pois, muitas vezes não vemos, né? E muitas vezes alguém fala, mas por que você não toma esse caminho? Por que não toma essa direção? Por que você não tenta fazer isso? Por que não vai por aqui? Né? Essa guia é super importante, né? Na igreja sempre existiu, especialmente na vida religiosa, o guia espiritual, o diretor espiritual, mas também para os leigos, pessoas que podem encontrar pessoas que ajudam na própria vocação, que ajudam no próprio discernimento em algumas realidades da vida, que muitas vezes vai ser um amigo com quem você tem confiança, mas como é importante ter essa pessoa que pode jogar um pouquinho de luz sobre as decisões, sobre o que você está fazendo, sobre os seus ideais, suas metas, para que essas metas sejam realmente também realizáveis e reais para a vida, né? E um pouco já entrando ali no tema, né? Se nossas metas são puramente materiais, ter coisas, nunca nos sacia. Eu tenho desejo de ter, né? Eu sempre coloco o exemplo do iPhone, não fazendo propaganda aqui, mas a gente quer o iPhone 10, saiu o 11, depois saiu o 12, vai sair o 20, vai sair o 30. Fica na fila, né? Fica na fila lá esperando desesperado. Chega um dia antes para poder ficar na fila. Nunca nos satisfaz, porque o nosso coração está para muito mais coisas do que só esses bens. Se os nossos ideais são somente ideais materiais, coisas, nunca vamos nos saciar. Nosso coração deseja muito mais. O nosso desejo de felicidade, que está atrelado aos nossos sonhos totalmente, pois a nossa felicidade não se sacia com coisas, né? Pois sim com ser. Eu garanto que o Coach Carter foi muito mais feliz em ver a transformação de vida nos seus alunos do que ter ganho o título, do que o título. Muito mais. Muito mais. É porque eles foram transformados. Materialmente não ganharam o título, mas foram transformados, né?
E aí fica essa lição desse bloco. Antes a gente volta, mas lembre-se disso, talvez você não vai conseguir realizar o seu sonho necessariamente, mas você será transformado na jornada em busca desse sonho. E isso é mais importante. A gente já volta para poder fechar o programa de hoje. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor? E nessa noite discutindo o valor dos sonhos. E por tudo que nós já falamos aqui hoje no primeiro, no segundo bloco, já dá para a gente entender que os nossos sonhos, eles têm sentido quando eles têm um propósito, na verdade, que envolve outras pessoas, que envolve um bem maior. E agora a gente vai ver um exemplo disso. É uma reportagem que nós vamos mostrar de um jovem, de um menino que teve uma história triste e ele transformou essa história triste na realização de um grande sonho. Vamos acompanhar. Na ala de oncologia pediátrica, ele é bastante conhecido. Dr. Hugo está terminando a residência e perto de realizar um grande sonho. Há pouco mais de 15 anos, ele era o paciente aqui no hospital. Foi diagnosticado com linfoma, um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. Foi o que inspirou o então adolescente a tomar a decisão mais importante da vida dele. Meu sonho, realmente, como um garoto convencional do interior, eu queria ser um atleta, jogador de futebol, e me dedicava realmente para tentar ser um jogador de futebol. E depois dessa intercorrência que eu coloco que foi um presente que Deus me deu, que eu consegui, através disso, conseguir identificar qual seria a minha missão, na verdade, aqui na Terra, da maneira que eu pudesse fazer o meu trabalho, da maneira que estivesse envolvendo também a minha realização pessoal e realmente buscando fazer o bem para todos. A médica com quem ele hoje discute a situação dos pacientes fez parte da equipe responsável pelo tratamento dele e fala com orgulho do paciente que virou colega. Ele é brilhante, assim, muito dedicado, estudioso, interessado, alegre, né? Brinca com todo mundo, conquista todas as pessoas, assim, os pacientes, os familiares. Então, eu acho que a experiência de ter estado do outro lado como paciente, que ele agora aplica, né? Com os seus pacientes. O menino do interior teve que lutar para se formar médico. A família Simples apoiou o sonho desde o início e hoje se orgulha do doutor que faz a alegria das crianças internadas no hospital. A experiência que ele passou foi essencial para motivar esse amor pela profissão. Da maneira que hoje um dia eu cheguei aqui, fui recepcionada com esse amor, que eu acho que foi a energia que motivou chegar até aqui, elas continuam e mantêm fazendo esse trabalho que acaba sendo um exemplo para mim ainda hoje e realmente perpetua, porque realmente o paciente que ainda chega nessa data de hoje é o mesmo carinho, ou então uma forma um pouco mais intensa mesmo, que realmente a pessoa se sente acolhida e além de um tratamento realmente que acaba sendo difícil, acaba resgatando os valores realmente sinceros da vida, que realmente é o amor, o afeto, o carinho e se torna um ambiente mais leve e agradável de trabalho. Isso é que é ressignificar uma dor, hein? Impressionante, não, é de encher os olhos, né? Você olhar a transformação desse rapaz, né? Que lutou, conquistou, ele fala de muita luta, né? Fala também do exemplo da médica que está trabalhando com ele, quer dizer, o sonho dela de ser médica também inspirou o sonho dele. Como é que os sonhos podem inspirar as demais pessoas, né? E ele fala dessa luta. E mesmo vivendo um ambiente difícil, né? Com crianças doentes, ele está feliz, está alegre, realizado, porque está realizando um sonho. Está trabalhando em prol daquelas pessoas que precisam, e eu acho que é isso. Esse é o verdadeiro amor, né? Esse é o verdadeiro sonho, a alegria que se tem. E, sobretudo, quando você faz do seu sonho a sua própria realização como um meio, que eu já comentei, de servir os outros, mas você dá um plus. Pensava agora mesmo ouvindo, né? Era um sonho dele, era um ideal dele. Né? Vamos colocar, não, de ser futebolista. Não tem nenhum problema em sonhar em ser futebolista e ser futebolista. É muito bom, mas, né? Com que fim você vai utilizar isso? E você pode chegar a ser um grande, um novo Messi, um novo Cristiano Ronaldo, mas o que você vai fazer com isso, com esse sucesso? Ser mais egoísta
usar disso como o jogador Mané, que todo o seu dinheiro é para ajudar o seu país lá de origem, né? Toda a sua ajuda. Ele falou, eu não quero ter um carro, um Ferrari, eu não preciso de um Ferrari, né? O dinheiro de um Ferrari eu ajudo as pessoas do meu povoado, da minha comunidade, né? Então, você dá um sentido a mais a esse seu sonho e um sentido que toque outras vidas, isso realiza até mais do que o próprio sonho, com certeza. É impressionante, né? Porque não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro. Dinheiro é bom e quanto mais, melhor. Só que o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Qual o uso que você vai dar? Ter fama, ter prestígio é muito bom. Mas como é que você vai utilizar esse seu prestígio? É para ajudar os outros ou é para benefício próprio? Se você tiver prestígio, tiver condições financeiras, tiver saúde para ajudar, você tem que ajudar o próximo. E se um sonho, eu estou imaginando aqui, minha cabeça está indo além. Se um sonho seu vai causar dor ou perda para outro, aí já é um sinal claro de que você está no caminho errado. Faz sentido isso, Rafael? Com certeza. São Tomás de Aquino dizia que um ato é bom quando a intenção é boa, os meios são bons e a finalidade é boa. Então, essa é uma regra bem básica, moral, assim, que a gente sempre pode aplicar na nossa vida, né? Quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, sobre o que você vai fazer. Então, para os sonhos, isso também. E a respeito da reportagem que a gente viu agora há pouco do médico, é muito interessante. O rapaz, ele queria ser jogador de futebol, acabou optando por ser médico, ajudando os outros também, realizado na sua profissão, na sua vocação. E hoje em dia muitas pessoas pensam, né, querem realmente trabalhar na indústria do espetáculo, porque a gente vive de alguma forma nessa sociedade do espetáculo, né? Você quer ver TV, quer aparecer na TV, ou quer ser um youtuber famoso, alguma coisa assim. E nesse ponto é interessante o trabalho, às vezes, que você tem que fazer, um esforço realmente para você fugir desses estereótipos, né? E nesse ponto, assim, fazendo um jabá, até é legal que a Rede Evangelizar, ela trabalha muito com filmes de histórias de santo, né? Volta e meia na grade de programação a gente vê e é interessante porque isso já dá realmente uma imagem mais concreta, né, do que determinado santo fez na vida dele, né, como que ele chegou lá, e existem santos de todas as formas, né? Eu lembro do filme que eu assisti no Evangelizar mesmo, do Giuseppe Moscati, que era um médico e que acabou se santificando através da profissão dele, né? Então é realmente muito, muito interessante isso, você saber que você, em qualquer estado de vida que você esteja, você sempre pode buscar ser uma pessoa melhor, você pode sonhar e pode realizar e fazer o bem. Muito bom, né? Você vê a questão dos sonhos, né? Eu acho que, todo santo, acho que todo santo teve um sonho, né? E você porque precisava ser visionário, né? Visionário. Para o que fizeram. Alguns taxados até de loucos, porque seus sonhos pareciam impossíveis. Impossíveis, né? Não é? Mas esse sonho tem um fim último, né? Qual é o fim último do sonho, padre? Pois o fim último nosso é o céu. O nosso sonho, o nosso ideal tem que ser tudo, concorre para além dos que amam a Deus, mas com esse ideal de buscar o céu. Esse tem que ser o nosso fim último, que tem que permear todos os nossos outros sonhos. Porque se algum dos nossos sonhos nos desviam do nosso fim último, que é o céu, não, pode ter certeza, não está nos planos de Deus. Essa ideia de não se perder nos sonhos, né? Você tem muito sonho, né? Fica uma tribulação da mente e tal, e você acaba se perdendo. Os sonhos nos levam, nos direcionam a fazer o bem, e nesse caminho último que é nos encontrarmos com Deus. E até assim, né, gente, eu quero trazer um pouco assim para a nossa realidade no dia a dia, porque a vida não é bela, como nós estamos falando aqui. A vida é árdua muitas vezes, né? E as pessoas podem estar pensando em casa, eu tenho um sonho de ter um espaço melhor no meu trabalho, e para conquistar isso passa por cima de outros, mente, trai. Eu tenho um sonho de me casar com um homem tal, a esposa tal. Para conquistar isso, pega o companheiro do outro, alguém que já está num relacionamento. A gente sabe que a vida é isso. Então é muito importante nós nos lembrarmos aqui nesse programa hoje, para você pensar, né? O que estamos fazendo para chegar aos nossos sonhos, sabe? O senhor abriu falando disso e eu quero fechar esse último bloco também, que a gente pense sobre isso, de que maneira nós estamos construindo e buscando os nossos sonhos. Refletir sobre eles, se eles são justos.
pela reflexão, pois falamos, não passa por essa realidade, né? Do fim, que já comentou também o Rafael, se o fim não é bom, se as circunstâncias não são boas, se os meios não são bons, não são lícitos, não são virtuosos, não vai ser um fim bom, não vai ser uma meta, um sonho bom. Né? O nosso sonho, se eu tenho que fazer alguma coisa errada para conquistar esse sonho não vai ser bom. Se eu tenho que ir contra um outro princípio para poder alcançar esse outro fim, essa outra meta, não será um sonho bom. Se eu tenho que enganar, mentir, trapacear, fazer um mal físico a uma outra pessoa para conquistar esse sonho não entra no plano de Deus. E ainda que você conquiste, não, pessoas que, nós podemos colocar muitos exemplos, não, mas que pessoas que conquistem certo poder, certo dinheiro com os meios ruins, pois ela pode estar conseguindo um ideal, um sonho, uma meta aqui, terrena, mas ela não vai conseguir o seu sonho, sua meta última, seu ideal último, que é o céu, não? Que é eterno, não? Então, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? De que vale? Isso é muito precioso, hein, Rafael? Depois o senhor comenta também, Valdemar. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, conquistar qualquer coisa nessa vida e perder a alma, não vale a pena, né? Não, seria algo terrível, né? Por isso que existem, sim, a nossa vida, ela tem tantas possibilidades, né? Eu gosto bastante dessa frase que o Valdemar citou no início, eu sou eu e minhas circunstâncias, porque ela sempre lembra da gente que a gente vive numa situação bastante concreta, numa cidade, numa família, e a atuação de cada um de nós deve ser essa, realmente de transformar esse pequeno entorno que são as nossas circunstâncias, né? Cada um de nós, ele tem um plano para essa vida, né? Tem um ideal para essa vida, então cabe a nós descobrirmos qual é esse ideal, né? Qual que é esse ideal que Deus almeja de nós e se colocar em marcha para realizá-lo, né? Então, com certeza, os sonhos que Deus tem para nós são sonhos bons, né? Tanto de felicidade, de muito trabalho nessa vida, mas também do prêmio eterno que é o paraíso. Então, acho que isso fecha bem com o que a gente disse até aqui. Muito bom, Rafael. Eu acho que essa é a ideia, né? Precisamos ter sonhos e sonhos concretos a serem realizados, né? Cada um de nós mora numa rua, numa casa, né? Tem uma família para cuidar. E acho que esses sonhos têm que ser sonhos assim bem concretos, né? Estamos caminhando para a finalização, né, Mira? Qual o sonho que nós temos, né? Então, sonhos de cuidar da família em primeiro lugar, cuidar dos filhos, cuidar das filhas, né? Dar atenção para o pai, para a mãe, né? Fazer essa transformação e depois, né, na medida das suas possibilidades, ajudar a transformar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Esse sonho, né? Sonho de nós termos uma vida melhor e sentir o frio que os outros sentem também, né? Poder arrumar toda a sociedade. Então, acho que um dos sonhos bons que a gente podia sonhar é esse sonho, né? Da transformação pessoal, a transformação da sua família, melhorar a sua sociedade, o seu entorno, né? Para que todos possam realmente ter uma realização pessoal e buscar essa transformação como pessoas. Assim, eu que também acredito que uma coisa que pode ajudar, talvez, um sonho vai motivando a conquista de outro sonho, né? Porque a gente tem, claro, talvez um sonho maior, um ideal maior, uma meta maior, ademais do céu, claro, mas na medida que vamos conquistando os pequenos sonhos de cada dia, isso vai motivando-nos e também, pois, transformando-nos a querer alcançar os outros sonhos. Porque se você só fica com o sonho grande e esquece dos sonhos pequenos de cada dia, pois você nunca vai encontrar essa motivação para o sonho grande, né? E até mesmo porque o sonho grande está feito de muitos sonhos pequenos, de muitas transformações, de muitas metas alcançadas no dia a dia de nossa vida, né? E quão importante é, até para a motivação pessoal, porque às vezes aquele sonho grande lá na frente, tão distante, nossa, será que eu vou alguma vez alcançar isso? Lá. Cada dia vai cumprindo esses outros sonhos, essas outras metas para alcançar. E eu quero dizer que até o fato de estar aqui com vocês, com você, Rafael, nesse programa, é a realização de um sonho. Porque se a gente pensar em televisão aberta, uma discussão nesse nível, não é comum. A gente pode pensar, as pessoas não vão se interessar, só que não é bem assim. Nós precisamos falar de tudo isso que a gente falou aqui, a gente precisa despertar vocês que estão em casa para aquilo que de fato tem valor.
E esse é o nosso sonho no programa Qual é o Valor? Muito obrigada, Rafael, muito obrigada pela participação aqui conosco. Muito obrigada, Padre Felipe. Padre Neco, obrigado pelo convite. E a gente vai voltar, viu, Rafael? Nós vamos chamar você outras vezes, tá bom? Muito bom. Obrigado, ficarei honrado. Obrigada. Obrigado, Valdemar, pela alegria também Valdemar, de participar aqui com vocês. Uma alegria. Até o próximo programa, então. Qual é o valor?